meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Inicia-se agora o nosso programa de prece. Você está convidado a participar conosco desse momento de oração. Pai nosso que estais no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, que espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões, que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, encarnados ou desencarnados. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Em êxtase, soneto do espírito Alta de Souza, poetisa brasileira que desencarnou no dia 7 de fevereiro de 1901, aos 24 anos de idade, em Natal, Rio Grande do Norte. Livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, abrasada de amor, eu viveria, sorvendo a luz no cálice da harmonia, em paz serena, eterna e derradeira. Por teu amor, Jesus, ainda quisera volver ao pó da carne dos mortais, para cantar a terna primavera do teu amor nas lutas terrenais. Depois da treva espessa da amargura, para exaltar as luzes que me deste, na cariciosa e doce paz celeste, meu tesouro de fúlgida ventura. Para contar tua bondade imensa aos meus irmãos, os homens pecadores, mergulhados na noite da descrença, nos abismos dos males e das dores. Para falar a todas as criaturas da tua alma esplendente de bondade, afastando as amarguras, desventuras do coração da pobre humanidade. Aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, abrasada de amor, eu viveria, sorvendo a luz no cálice da harmonia, em paz serena, eterna e derradeira.
Prezados irmãos, que a paz de Jesus permaneça conosco. A reflexão de hoje, quem nos-la oferece, é a companheira Célia Diniz, residente em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ela nos fala de sua convivência com o médium Francisco Cândido Xavier. Olá, meus queridos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, meu amigo Hélio, como está você? Aqui é Célia Diniz, sou palestrante espírita, nasci em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, mesma cidade que Chico Xavier escolheu como berço e onde ele viveu mais da metade da vida dele, antes de se mudar para Uberaba. Eu sou professora aposentada e estou presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico Xavier em 1927. Tive a bênção de conviver com ele e o Hélio nos pede umas palavrinhas sobre isso. E ele foi uma pessoa tão extraordinária que, dentre tantos ensinamentos, um dia ele escreveu a um amigo: as pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes. E eu li. Eu li o Evangelho em cada gesto do Chico, em cada abraço, em cada palavra, em cada olhar. Todas as atitudes dele foram um hino de amor a Deus, ao próximo, com quase total esquecimento de si mesmo. Eu creio que o Chico é uma daquelas promessas do Cristo de que jamais nos deixaria órfãos. Porque se nós olharmos a história da humanidade e a evolução do pensamento religioso nesses 2000 anos, nós vamos perceber que desde que Jesus esteve entre nós, em cada região e em cada século, o Mestre enviou alguém para nos lembrar da sua mensagem, mas principalmente alguém capaz de nos ensiná-la, de nos relembrá-la pelo exemplo. E foi isso que Chico Xavier fez. E quando eu penso que eu tive a oportunidade de beber em fonte tão autêntica e cristalina, um turbilhão de emoções fustiga a minha alma. É quase inacreditável que eu vivi e que vi este amor xaveriano em ação. A religião do século passado, de onde eu venho, nos apresentava um Deus que julgava, condenava, castigava. Era aquele evangelho cheio de sentenças aprisionadoras. O evangelho que Chico representou era amor, era libertação, era aconchego, era colo de mãe. E com esse amor que o Chico nos apresentou, nós pressentíamos Jesus. E se o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, e é, Chico era a expressão máxima deste consolo, ao trazer nossos filhos de volta pelas mãos abençoadas da psicografia. 18 anos se passaram desde que ele se foi, em 30 de junho. Parece que foi ontem. Parece que nunca se foi, por tão forte e impactante a presença dele em minha vida. Ao mesmo tempo que parece que tem um século que eu não vejo aquele sorriso meigo, aquela ternura severa quando necessário, aquela voz inconfundível que ainda fala à minha memória afetiva, tirando de lá as lembranças mais caras. Aquele riso cristalino de menino feliz, maroto, mineiro. Quem foi Chico Xavier? E o que ele representou para mim, Hélio, você pergunta. E eu respondo com toda a sinceridade de minha alma que eu não me dei conta da grandiosidade daquele espírito. Eu não me dei conta
da intensidade daquela luz que brilhou tão perto de mim. Era uma luz tão forte que me ofuscou, a minha visão, e eu não consegui aproveitar todo aquele brilho. Temos tempo para isso, os milênios que nos aguardam. Vamos precisar de muito tempo. E talvez a gente demore mesmo muito tempo para saber quem realmente foi Chico Xavier, porque ele não se deu a conhecer. Ele não tinha tempo de falar de si. Ele se deu, mas ele não falava dele. Qual a maior lição que eu aprendi com ele? Eu tenho dificuldade de distinguir qual foi a maior. Chico Xavier foi e continua sendo entre nós a manifestação do amor. Eis o que eu consegui reter. Sendo Chico uma pessoa que ainda não desenvolveu todas as virtudes no esplendor da perfeição. Sendo Chico uma alma ainda presa às reencarnações, que parece que ele volta à Terra daqui 100 anos como uma missão, se ele era capaz de nos amar tão incondicionalmente, ele não me dá a ideia de como é o amor de Jesus por nós. Como que é o amor do Criador por suas criaturas. Então este foi o maior legado que Chico Xavier deixou para a minha vida. Se ele nos amou dessa forma, nós podemos começar a vislumbrar e tentar encontrar o amor de Deus por todos nós, por toda a humanidade. Este, Hélio, foi o maior legado de Chico Xavier em meu estreito ponto de vista. Muito obrigada a você por ter me proporcionado falar um pouquinho disso. Muito obrigada a todos os ouvintes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. O programa de hoje é dedicado para as seguintes pessoas: para nossa irmã Heloísa Mirassol, residente em Mirassol, no estado de São Paulo; para Neide Queiroz Rocha, residente em Delmiro Gouveia, Alagoas; para o Helder Azevedo, em Belo Horizonte, Minas Gerais; para nossa irmã Ana Rúbia Curi Rocha, moradora da cidade de Itu, no estado de São Paulo; para o Rafael Mingatos Vieira, lá em Batatais, no estado de São Paulo. Ele está pedindo vibrações para sua mãe, Elizabeth Mingatos, para que ela possa se libertar das influências espirituais negativas. A nossa ouvinte Daniele Queiroz está pedindo vibrações em seu benefício. Ela é paraibana, mas reside atualmente em Manaus, Amazonas. Ela não quer ser atingida pelo pânico, pois está sentindo de vez em quando a presença de um espírito próximo dela e se diz não preparada para lidar com essa situação. Minha prezada amiga, todos nós estamos rodeados de espíritos desencarnados e não vejo nisso nenhum motivo para pânico. O Livro dos Espíritos nos informa que estamos não somente rodeados de espíritos, mas que eles nos influenciam de tal maneira que, via de regra, são eles que nos dirigem em se tratando dos atos de nossa vida. Essa influência é sutil e acontece no universo dos nossos pensamentos e, às vezes, cedemos à influência deles sem perceber que estamos sendo induzidos a fazer ou deixar de fazer tal coisa. Agora, quando a manifestação é mais ostensiva, como essa que você relata em sua mensagem, é porque
você está sendo chamada a realizar alguma coisa com a sua mediunidade. Sugerimos procurar um centro espírita aí em Manaus para receber orientações a respeito deste assunto. E não se esqueça de orar para atrair a influência dos bons espíritos que vão te ajudar a se libertar desse medo. Vamos agora, prezados irmãos, fechar os nossos olhos, entrar em recolhimento espiritual e fazermos a nossa prece de agradecimento e de louvor a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Assim seja.